Os estudos bíblicos da igreja de Floresta. Amém? Amém! E tem regras. O ancião, no máximo, deve trabalhar 2. Dependendo da igreja, deve mais trabalhar alguns anos. Mas também depende do ancião. E vendo que estamos a ficar velhos, pensamos em trabalhar com os jovens. Especialmente eu pensei em trabalhar com os jovens, porque quando a vida me for retirada, são os jovens que vão levantar o quê? A igreja? A igreja. Nós temos que confiar nos jovens, porque são eles que vão trazer bem por intermédio do profeta Sofonias. No verso 7 diz, calar perante o Senhor, porque o Senhor preparou um sacrifício. Porque o Senhor preparou algo bom para os convidados. Queridos irmãos, quando nós recebemos visita não adventista, uma visita que sai de uma outra congregação, nós como membros da igreja temos que nos manter silêncio. Por isso que a palavra de Deus veio a Sofonias para interagir com o povo, dizendo calar. O que é que está a acontecer hoje? Nós adventistas do sétimo dia não calamos. Nós colocamos o templo do Senhor como um templo de desfile, em que quando estamos com os nossos amigos lá em casa, falamos, eu sou adventista do sétimo dia. Aos sábados não trabalho, aos sábados só estou na igreja. Mas há uma coisa que nós cometemos erro, queridos irmãos. Por isso que Sofonias foi dizer a este povo, calar perante o Senhor, porque o Senhor quer falar, porque o Senhor preparou um sacrifício, e este sacrifício é para os convidados. E você, que não é convidado, a palavra de Deus diz no verso 8, eu vou castigar, eu vou matar. Vou matar quem? Os filhos dos reis, os filhos das pessoas responsáveis, vou matar os diáconos, chefes, vou matar os anciãos, vou matar os secretários, porque são responsáveis dessas todas as coisas que acontecem dentro do templo do Senhor. O que acontece hoje, queridos irmãos? Hoje, irmãos lá fora, dizendo que são adventistas do sétimo dia, mas se esquecem em dizer para as pessoas, irmão, aos sábados não posso conversar contigo coisas que não têm nada a ver com o crescimento espiritual. Amém, irmãos? Amém. Por isso que os nossos telefones perante culto, perante a escola sabatina, tocam. Nós esquecemos de colocar os nossos celulares no silêncio. Por quê? Falta de consideração perante o templo de quem? De Deus. E quando saímos para lá fora atender o telefone, há irmãos aqui que dizem, aquela bolada já está pronta. Pleno sábado. Mas lá fora diz que é adventista do sétimo? Diz que eu não trabalho aos sábados. Mas quando diz aquela bolada está pronta, está a trabalhar ou não está? Está a trabalhar. Porque colocou pessoas a trabalharem para uma o quê? Uma bolada. Aquele job já está pronto. É que eu estou na igreja. Sofonias diz calar. Você, calar. Teu filho, calar. Seu telefone, calar. De fazer barulho dentro da igreja. Esta palavra, irmãos, vem para nós. Mas a igreja de Morocco não tem esse hábito. Quando cheguei, observei lá fora. É diferente com a igreja da antiga associação, é diferente com a igreja da central. Pleno culto, os jovens estão lá fora a conversar. Aproxima a conversa, algo que não tem nada a ver com o crescimento espiritual. Estão a falar de conversas desnecessárias, porque o pregador que está lá, eles não gostam. Porque o irmão que está a pregar lá, não vai com a cara deles. Porque o irmão que está a falar lá, não sabe falar. Porque o irmão que está lá, não fala bem português. Então, como solução, eles reúnem um grupo, vão estar lá na sombra e começam a conversar. Epa, envia-me lá aquele inário ali. Epa, envia-me lá aquela música ali. Epa. Depois do culto, o abençoa lá dentro, eles só entram para o templo, levam as suas pastas, estão a caminhar à igreja. À tarde, são os mesmos jovens que vão dar estudos bíblicos. Estamos a trazer
desorganização dentro de quem? Da igreja? Da igreja. Porque as nossas visitas, quando nos vê, eles dizem, eu posso sair, posso entrar, posso sair, posso entrar. O meu telefone pode tocar, pode fazer isso, pode tocar, pode fazer isso. Não há essa regra. Por quê? Estão a aprender com os reis, os líderes, os batizados. As pessoas que se chamam de adventistas do sétimo dia. Por isso Deus diz, eu vou castigar, eu vou matar, eu vou tirar a vida dos filhos dos reis, os próprios reis, até a nova geração. Amém, irmãos? Amém. Em Gênesis capítulo 11, verso 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. E disseram um aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos orar, queridos irmãos. O tema é sermos dependentes de Deus. Em Gênesis capítulo 11, encontramos uma decisão de seres humanos, de pessoas. Pessoas essas criadas por Deus. Pessoas que primeiro Deus moldou uma tope. E quando Deus molda uma tope, viu que este ainda não é pessoa completa. Então ainda lhe resta uma coisa, o fôlego. Aí Deus soprou a narina deste boneco moldado por Deus. E esta pessoa passou a ser pessoa. Mas, quando o ser humano foi criado, nós sabemos que Deus criou o primeiro homem, Adão. E a partir de Adão, veio uma mulher. E passaram a ser um. Esses dois desobedeceram o que Deus queria como o propósito do ser humano. O pecado começou a se alastrar, começou a crescer. O próprio ser humano agora começou a fugir da face de Deus, face perto de Deus. Quando ouvia a voz de Deus, o ser humano corria e escondia-se. Mas não sabia que estava a fugir do dono de uma tope que está a fugir. Estava a fugir do dono do brinquedo. Quer dizer, o brinquedo estava a fugir o dono. Nós sabemos que dono de um brinquedo pode estragar, pode destruir, pode construir um outro brinquedo a partir do mesmo brinquedo. Mas o ser humano estava a fugir do seu dono, que o criou, que o moldou, que o soprou e que conhecia o presente, o passado e o futuro. A geração de Noé, queridos irmãos, nós conhecemos Noé. Noé foi o homem que salvou a sua família por acreditar nas palavras de Deus. Ele construiu a arca. Quando Deus disse para Noé, construa a arca, porque eu vou destruir esse povo, porque este povo me desobedece. Como me desobedece, eu vou destruir. E a minha destruição é matar. Como não quero matar a ti, Noé, junto à sua esposa, seus filhos, seus netos, construa uma arca. Noé construiu uma arca. Quando Noé constrói a arca, queridos irmãos, a família de Noé, junto os animais que Deus recomendou a Noé para colocar na arca, também foram salvos. A Bíblia diz que a multidão que desobedecia, morreu. O povo desobediente, morreu. Mas há um erro que começou a surgir com a geração de Noé. Os filhos de Noé tiveram filhos, passaram a ser netos de Noé. E um dos filhos
ou um dos netos de Noé, foi chamado de Nimrod. Em Gênesis, capítulo 10, nós encontramos Caim, quando foge da face do seu pai, lá em Gênesis 4, a face de Deus, ele vai a uma terra de Oriente, casa-se com uma mulher. Casando-se com esta mulher, eles tiveram um filho. E este filho foi chamado de Enoque. Caim, por causa de arrogância, construiu uma cidade. Esta cidade, queridos irmãos, não foi a vontade de Deus, foi a vontade do homem. E esta cidade foi chamada de Enoque. Por esta razão, a desobediência começou a crescer na família. O filho, Nimrod, ele nasce sendo considerado um homem caçador, um homem que matava muitos animais, um homem que decidia, um homem que fazia seus planos sem consultar a Deus. Um dos seus planos, a Bíblia diz que era a Torre de Babel. Construir uma torre. E esta torre, o objetivo era alcançar os céus. E quando alcançar os céus, era encontrar aonde está Deus. Depois de encontrar aonde está Deus, os nomes das pessoas que vão construir a torre serem poderosos. Foi o Nimrod, queridos irmãos, que trouxe a decisão e disse: vamos fabricar blocos, vamos cortar paus, vamos construir uma torre. Para quê? Para que os nossos nomes tornem famosos, para que nós sejamos vistos como pessoas famosas, para que nós sejamos vistos como pessoas que estão acima do poder divino. Esta foi a decisão do povo que Deus salvou de dilúvio, que Deus trouxe uma geração, tiveram filhos. A Bíblia diz que o povo teve uma mesma língua. O povo falava a mesma língua. Mas por causa da arrogância do ser humano, eles quiseram construir uma torre, serem independentes de Deus. O objetivo da torre era ser independente de Deus, ser orgulhoso acima de Deus. A Bíblia diz que quando Deus se apercebeu, Deus ficou furioso, Deus ficou irado. E Deus disse: vamos descer para ver o que os homens estão a fazer. Vamos descer para ver quais são os planos dos homens ali perto. Quando Deus desce próximo ao homem, ele foi ver que os homens tinham uma decisão: construir uma torre e encontrar Deus. Encontrando Deus, eles serem famosos que Deus. Quando Deus fica irado, Deus disse: do mesmo jeito que eles sentaram, falando a mesma língua, criaram um grupo, traçaram seus objetivos, agora nós vamos destruir. E quando destruirmos, eles já não vão falar a mesma língua. Eles não vão pertencer ao mesmo grupo. Eles não vão estar juntos. Eles vão estar dispersos. A Bíblia diz: Deus destruiu aqueles homens. O povo, por não se entender, cada um começou a procurar o seu amigo. Os malugelas iam em malugelas, os machuabos iam em chuabo, os lomés iam em lomé, os ingleses iam para os ingleses, aqueles que falavam tchau iam para o tchau. Quer dizer, a Bíblia diz que era normal a minha esposa, por não perceber a minha língua, ir procurar a língua das pessoas que ela percebia. Tudo isso por quê? Arrogância humana. Serem independentes de Deus. Queridos irmãos, Deus diz que quando nós não sermos dependentes dele, Deus vai nos destruir. Deus vai nos eliminar. Deus vai nos matar. Há pessoas que, por saberem que a igreja eu vi a ser construída, eu construo esta igreja,
esta igreja não estava aqui, esta igreja estava lá, nós transportamos esta igreja para aqui no Morocco e na escola de Cololo, então não vai ser esse secretário pequenino que vai me dirigir. Este povo tinha esta decisão. Nós não podemos ser dispersos. Não podemos acreditar em Deus. Nós não podemos acreditar no que Deus disse, dizendo: casem-se e este povo vai se espalhar, vão nascer, vão ter filhos. Não podemos acreditar nisso. Nós vamos colocar os nossos objetivos dentro da igreja. Como solução, o ancião cessante vai procurar os seus homens. Vamos alcançar aqueles objetivos da igreja. Vamos destruir os planos do novo ancião. Vamos destruir os planos do novo secretário. Vamos destruir os planos da nova diretora da mulher. Deus, esta manhã, convida os irmãos a se afastarem de alianças que querem destruir os planos de Deus. Porque se nós não nos afastarmos dessas alianças, queridos irmãos, Deus vai nos destruir. Deus vai nos eliminar. Em Mateus capítulo 23, verso 12, Jesus diz: aquele que se exaltar perante as pessoas será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado no reino dos céus. Nós temos que nos humilhar perante Deus. Nós temos que saber dizer: olha, irmão, sei que este ano não sou líder da igreja, mas o ano passado eu fui líder da igreja. Este ano tu és líder. Há uma ideia que tivemos no ano passado. Nós queremos aumentar esta igreja, queríamos aumentar esta igreja para este lado. Só que os planos não foram longe. Agora, qual é o plano do irmão este ano? Jesus diz: temos que nos humilhar perante os irmãos. Sermos pequenos. Nós fomos criados para servir. Não fomos criados para sermos servidos. Quando somos eleitos, temos que aproximar as pessoas. Dizer: ancião, vamos continuar com o plano. Vamos prosseguir com o crescimento da nossa igreja. Vamos prosseguir com a construção da nossa igreja. Vamos prosseguir com os planos de comprar portas novas para a nossa igreja. Não podemos ser igual a Nimrod, que disse: vamos construir blocos. Vamos comprar paus. Vamos alcançar objetivos desse Deus. Vamos encontrar Deus. E quando encontrarmos Deus, queremos ganhar fama em frente das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que ser pessoas organizadas. Temos que ser pessoas que têm um propósito. O propósito esse deve ser do plano de Deus. Se a direção da igreja teve um plano para com a igreja, não pode, irmão, criar um grupo pequeno para destruir os planos da igreja. Se a direção da igreja escolheu um jovem, por mais que não saiba falar, nós temos que respeitar esse jovem. Se a igreja escolheu um secretário, por mais que não saiba falar, nós temos que respeitar as decisões do secretário. Nós vimos Moisés em Êxodo capítulo 4. Quando Deus foi falar com Moisés, Moisés recusou-se. Ele disse: não, Senhor. Deus disse: por quê? Moisés diz: eu não consigo falar. As minhas palavras não vão chegar para aquele povo. Deus disse: não, eu não vou usar a sua boca. Somente a sua boca vai se abrir com a minha permissão. Mas como eu quero usar a você, eu vou também chamar seu irmão Arão. E Arão vai se interferir por aquilo que você vai falar para ele. Deus escolhe homens. Deus não escolhe pessoas por serem pessoas que têm condição, por serem pessoas que têm carro, por serem pessoas que têm moto. Não. Deus escolhe pessoas pelo propósito deles, pelo plano das pessoas. Quando Deus vê que esta pessoa tem propósito de crescimento da igreja, Deus coloca como líderes na igreja. Por mais que estas pessoas não saibam falar, Deus vai usar o seu dom para transmitir no lugar desta pessoa escolhida. Deus vai usar o dom do irmão para transmitir no lugar do diretor que não sabe falar português. É assim como nós temos que ser dependentes de Deus. Obadias, ao verso 4, só tem um capítulo. Deus diz: por mais que você se eleve para cima, por mais que você se exalte perante pessoas, dizer que tenho cara, sei falar português,
sou estudado, fiz licenciatura, sei fazer coisas que a igreja não sabe fazer. Você estar acima dos outros. Deus diz, eu vou te deixar cair. Deus diz, você não é nada. Eu vou te derrubar. Você pode se exaltar até ao céu, construir teu ninho lá em cima. Eu vou derrubar a sua casa. Queridos irmãos, Deus nos convida esta manhã a sermos dependentes de Deus. A sermos pessoas que sabem interagir com as outras pessoas. Pessoas que querem louvar a Deus e não louvar ao homem. Pessoas que querem cantar para Deus e não cantar para o homem. Pessoas que querem ensinar para Deus e não ensinar ao homem. Pessoas que querem vangloriar-se perante Deus e não se vangloriar para o homem. Esse tem que ser o nosso propósito. Há uma história que se conta, queridos irmãos.